Agradeça a Deus porque você está aqui hoje. Agradeça a Deus porque Ele te deu essa oportunidade. Ele te deu fôlego de vida, saúde. Ele nos deu hoje uma nova chance. A misericórdia do Senhor se renovou sobre nós nessa manhã e se estendeu sobre todo esse dia. E hoje nós estamos aqui. É mais uma noite onde podemos dizer para o nosso Deus quem Ele é. Tu és bom, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor pagou um alto preço através de Cristo. Obrigada por enviar Jesus para morrer por nós. Obrigada por nos enviar tamanho amor. Deus, nós não somos dignos de tudo que o Senhor tem feito por nós, de tudo aquilo que o Senhor já fez por nós. E nós queremos entregar a nossa vida como oferta também, para que o Senhor receba, para que realmente sejamos fruto do penoso trabalho de Jesus. Nós queremos nos entregar, nos render, que essa noite, Deus, seja uma noite de vida, de paz, de alegria, seja uma noite de esperança, Deus, que a nossa fé seja renovada, que a nossa fé seja ativada, que a nossa fé, Deus, se levante, Deus, e cresça e amadureça, Pai, que essa noite seja uma noite onde os nossos olhos serão abertos, onde os nossos ouvidos serão destapados, onde ouviremos a Tua voz, aonde, Deus, veremos a Ti como Tu és, Pai. Abre os nossos olhos e livra-nos da cegueira deste mundo. Livra-nos, Deus, da cegueira que entorpece, Deus, o nosso coração, os nossos olhos, a nossa mente. Em nome de Jesus, ajuda-nos a olhar para Ti e a permanecer com os olhos do Senhor. Deus, abre a nossa visão. Nós queremos Te ver, Pai. Em nome de Jesus, queremos Te ver. E ao Te contemplar, que a nossa vida seja transformada, que a nossa vida seja, Deus, restaurada, que o nosso coração receba a alegria, a glória, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nós, toda herança em Cristo, tudo aquilo que Jesus Cristo conquistou para nós naquela cruz, nós queremos, Deus, derrama sobre nós nessa noite, em nome de Jesus. Vem com Tua presença, Pai. Vem, invade cada sítio, invade, Deus, esse lugar, invade os cágados com Tua glória, com Tua presença. Invade, Deus, cada casa, Deus, cada família, Deus, com a Tua presença. Que essas pessoas, Deus, sejam, em nome de Jesus, tocadas pelo Teu Espírito e sintam a necessidade de Ti, da Tua presença, e busquem ao Senhor. Enquanto se pode achar, que busquem a Tua presença, Pai. Obrigada, Jesus. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a Ti escolher, o tesouro maior terá. Vem, esta é a
confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Bem, obrigada, Senhor, porque nós podemos nos achegar a Ti e encontrar graça e misericórdia que nos ajuda no momento de necessidade. Obrigada, Senhor, porque o véu foi rasgado e hoje contemplamos a Tua face. Não precisamos nos esconder, não precisamos ter medo. Obrigada, Senhor. E nós clamamos, Deus, por Tuas águas. Nós clamamos, Deus, não apenas por águas que regam a terra aqui dos Cágados, mas águas, Deus, que reguem, Deus, a alma dos Teus filhos. Clamamos por águas, Deus, que saciam a sede interior dos Teus filhos. Clamamos por águas que podem transformar, assim como a água viva, assim como Jesus, que transformou a mulher samaritana a partir das Suas palavras. Aquela mulher recebeu vida. Nós declaramos vida abundante, assim como as águas têm caído sobre essa terra. Declaramos águas vivas nesse lugar, águas vivas nesse lugar, em nome de Jesus. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Assim como a costa anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de Ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva neste lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover,
chover sobre nossas vidas. vai chover Sobre essa terra, Senhor. vai chover Sobre as famílias. vai chover vai chover Queremos tuas águas, Senhor. vai chover Queremos as tuas águas. vai chover Vem, Senhor. Vem, Senhor, sobre essa terra, Deus. Tu és poderoso para fazer um milagre aqui, Deus. Sobre tudo aquilo que aos nossos olhos é improvável, é incapaz de acontecer. Tu és aquele que tem a chave em suas mãos. Tu és aquele que tem o poder e o domínio de todas as coisas em tuas mãos. E o Senhor nos surpreende a cada dia e faz infinitamente mais do que os nossos olhos podem ver, do que os nossos ouvidos podem ouvir, do que a nossa mente pode pensar. Faz, Senhor, nesse lugar, faz, por causa do Teu nome, por amor do Teu nome, faz, Deus, faz muito mais, Jesus, por causa do Senhor, não por causa de nós, não por causa do nosso esforço, não por causa de nós, por causa de Ti, Senhor, de Ti. Tu és merecedor, Tu és merecedor. Esse lugar é Teu, essas pessoas são Tuas, Pai. Aleluia. Te exaltamos, Te glorificamos, Deus, Te adoramos. Não há outro como o Senhor. Não há outro como o Senhor. O Senhor é o Rei soberano, majestoso, o grande Deus. Não há outro como Tu. Nós queremos declarar isso. Não há outro como o Senhor, e jamais haverá no céu, na terra, no mar. Jamais haverá outro Deus além de Ti. Na presença dos deuses, enquanto muitos celebram santos e mais santos que não podem fazer nada por nós, nós celebramos aquele que vive para sempre. Nós celebramos ao único que é digno, ao único que é digno, porque morreu, porque foi morto e venceu ao terceiro dia e ressuscitou, e tem a chave do inferno em suas mãos, tem a chave da morte, e nada pode resistir ao Senhor Jesus, nada. Nós adoramos aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Jesus, seja entronizado nesse lugar, acima de todos os deuses, seja entronizado, Jesus. Está sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio
dos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti, Senhor, poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, majestoso, não há outro, não há outro. Seja adorado, seja adorado. Oh, não importa o lugar, Senhor, Tu és o mesmo, Tu és o mesmo, Tu és o mesmo Deus, o mesmo Deus. E nós Te adoramos aonde nós formos, Pai, onde pisarmos os nossos pés. Nós Te adoraremos em espírito e em verdade, porque Tu és digno. Aonde nós estivermos, Pai, nós Te adoraremos, Jesus, porque Tu és digno. Tu és digno, Tu és digno, Tu és digno. Exaltado e santo, poderoso és Tu, Senhor Jesus. És Tu, Senhor Jesus. Digno, 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 digno. E não há outro, não há outro. A nossa alma anseia por Ti, Pai. Ansiamos por Ti, por Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor. Te exaltamos, Deus. Obrigada. Obrigada, Deus, porque o Senhor está aqui. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Nós Te louvamos, Pai. Obrigada, Senhor. Continua falando e ministrando ao nosso coração. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Dia chuvoso, né? E creio que tenha sido isso o motivo que muitos dos irmãos não vieram hoje. Bastante lama. Mas sabemos que o nosso Deus, Ele é bom. E é Ele quem sustenta a nossa vida. E eu louvo a Deus pela vida de cada um que veio, saiu da sua casa, mesmo assim, diante de tanta lama, chuva, esse friozinho. Mas Deus é bom, né? Deus nos deu graças para estarmos aqui. E isso é maravilhoso. Sabemos que muitos hoje comemoram o dia do João, né? Nós comemoramos a vida de Cristo em nossos corações. Aquele que ressuscitou está vivo. Tanto João quanto Pedro, que daqui a uns dias eles vão celebrar, foram homens importantes, a gente sabe, na história da humanidade. Foram discípulos de Jesus, homens que andaram com Deus, mas que morreram e não ressuscitaram. Por isso não são dignos nem merecedores que se preste culto e adoração a Ele. Então, todas as vezes que nós, que as pessoas acendem uma fogueira e presta culto, homenagem a esse santo, está invocando aos mortos. E só de participar nós estamos compactuando
né, estamos concordando com aquilo que eles estão fazendo, adorando a quem já morreu e não ressuscitou. Então é muito bom que nós viemos à casa do Pai, porque aqui é o melhor lugar e nós podemos adorar ao Cristo vivo. A palavra fala, queridos, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 7, Paulo ele ensina que nós devemos contribuir segundo o que nós tivermos proposto no nosso coração, não com tristeza ou nem por causa da necessidade que há, mas que nós venhamos contribuir com alegria no nosso coração, porque Deus ele ama quem dá com alegria. Então, quando nós decidimos no nosso coração contribuir na obra de Deus, não por causa das necessidades que há na igreja, mas porque nós amamos a Cristo e nós devemos honrar a Deus por meio do nosso dízimos e das nossas ofertas. E Deus é glorificado em nós, Deus é exaltado em nossas vidas e através da nossa vida. Então é muito importante que nós venhamos contribuir com alegria no coração, certo de que Deus em todo o tempo sustenta a nossa vida. Deus em todo o tempo tem sido o provedor de nossas vidas. Então, se os irmãos nessa noite trouxeram o seu dízimo, a sua oferta, você pegasse aí o envelope, separasse, nós vamos estar apresentando agora ao Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós damos graças a Ti por tudo que o Senhor tem feito. Ó Deus amado, sabemos que o Senhor é bom. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor quem cuida de nós. É o Senhor o provedor de todas as coisas, ó Pai. E assim queremos, ó Deus, entregar nessa hora o nosso dízimo, a nossa oferta diante do Senhor. Pedimos, meu Pai, que o Senhor receba o dízimo e a oferta que hoje é entregue diante do Senhor. Que o Senhor abra a janela dos céus e derrame bênçãos sem medida sobre o seu povo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Então você que trouxe, saia do seu lugar, traga o gasofilácio, venha com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Amém? Paz, irmãos. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Se vocês puderem mais uma vez abaixar suas cabeças, vamos falar mais uma vez com Deus, porque até para a sua palavra precisamos também nos dirigir em oração a Ele.
Deus, em nome de Jesus, Pai. Eu sei, ó Pai, que já foi orado, ó Pai. Eu sei que já foi consagrado, ó Pai, esse culto ao Senhor. Eu sei que já foi iniciado, ó Pai, com oração, ó Pai, com louvores. Mas mais uma vez, Pai, queremos te pedir, Deus, que pela tua misericórdia, Deus, usa a minha vida, Deus, porque eu sei, Deus, que sem ti, Pai, nada podemos, Pai. Nada podemos, Pai. Não podemos dirigir tua palavra, Pai, se não for, Pai, com a tua direção, Pai, se não for, Pai, através do teu Espírito Santo. Por isso eu te peço que pela tua misericórdia, Deus, usa a minha vida, Pai. Eu te peço, Deus, que em nome de Jesus, dá-me sensibilidade, Pai, à tua voz, Pai. Dá-me sensibilidade ao teu Espírito Santo neste lugar, Pai. E que a sua palavra, Deus, ela venha penetrar, Pai, no mais profundo de cada coração nessa noite, Deus. Eu te peço, Pai, que de forma objetiva, Deus, a sua palavra venha entrar dentro de cada coração, Pai. Eu te peço que esteja abençoando esse momento, Pai. Esteja abençoando esse tempo que vamos ter da meditação na tua palavra, Deus. Eu te peço que dê entendimento, Pai. Dê compreensão a cada um aqui, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Amém, irmãos? Vou pedir para vocês, por favor, abrem em João capítulo 10. Evangelho de João capítulo 10. Uma passagem muito conhecida, muito pregada, muito falada a respeito do bom pastor. Uma coisa que Deus estava falando já há alguns meses comigo a respeito do bom pastor, a respeito daquele que cuida, daquele que protege, daquele que restaura, daquele que cuida. E nós sabemos que o verdadeiro pastor é aquele que dá a sua vida por suas ovelhas. E o primeiro exemplo que podemos tirar é o do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele deu a sua vida em uma cruz. Ele morreu em nosso lugar. Eu merecia a morte. Eu merecia a crucificação. Eu merecia ser crucificado naquela cruz. Eu estava perdido em meus pecados, no engano. Mas pela sua misericórdia, por sua preciosa graça, essa preciosa graça me alcançou. Alcançou cada um de vocês que está aqui nessa noite. Se estamos vivos na presença do Senhor, é porque foi a sua preciosa graça que nos alcançou, que nos libertou da vida que vivíamos, da forma que estávamos vivendo nas nossas vidas. Outrora perdido, outrora sem Jesus, outrora sem conhecer o verdadeiro valor da vida, outrora sem conhecer o verdadeiro propósito da vida cristã. Mas eu conheci em Jesus Cristo. E nessa noite eu queria ministrar essa passagem de João, capítulo 10. Eu vou ler, se vocês quiserem acompanhar comigo, diz assim: Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões, salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá e achará pastagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir.
Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi do meu Pai. Antes da gente dar início à nossa reflexão a respeito do capítulo 10, se você for virar a sua folha aí um pouquinho aqui para trás, você vai observar essa passagem que fala a respeito do cego de nascença, que após receber a sua cura, após ser curado de cegueira, algumas pessoas, quando viram esse cego andar pelas ruas da cidade, começaram a questionar: como que pode? Será aquele cego que é cego desde pequeno, desde nascença? Outros diziam: não pode ser, não é ele não. Só que o interessante disso, que você pode tirar, é que aqueles homens que eram líderes do povo judeu o expulsaram, o desprezaram, trataram ele de qualquer forma, de qualquer maneira. E o interessante é que esse capítulo 9 do Evangelho de João, ele faz um encaixe, ele completa sim no capítulo 10. Você pode fazer uma observação do versículo 1 do capítulo 9 até o finalzinho, e depois você, quando chega no capítulo 10, você vê que é uma sequência. É como se fosse uma continuação do capítulo 9. Quando eu estava observando esses capítulos, eu estava também percebendo que quando Jesus começa a falar a respeito de que ele é o bom pastor, ele estava usando uma comparação, um exemplo. Ele estava dizendo: eu sou o bom pastor, eu sou aquele que eu dou a minha vida, eu me importo com as minhas ovelhas, eu me preocupo com as minhas ovelhas. Se possível, eu prefiro morrer no lugar das minhas ovelhas, para que nenhuma delas se perca. E foi isso que Jesus Cristo, ele fez há muito tempo atrás, e continua ainda fazendo hoje, falando, ministrando, cuidando, guiando, mostrando o caminho, mostrando qual é a porta, qual é o caminho. Mas existem muitas ovelhas que estão percorrendo por caminhos que não é o caminho que leva ao aprisco, que não leva ao aprisco de Cristo, que não leva à porta de Cristo. A porta é Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, quando ele começa falando no comecinho do capítulo 10, que ele é o pastor, ele também, no versículo 7, ele começa a dizer também: eu sou a porta. Não existe outro meio, não existe outra forma de chegar até Jesus. Ele é a porta, ele é o caminho, ele é a porta principal. E uma coisa que eu quero deixar como meditação para vocês nessa noite é que Jesus Cristo, ele é o bom pastor. Ele é o nosso bom pastor. Ele é o nosso guia. Ele é o nosso provedor. Ele é o nosso cuidador. Ele cuida, ele protege, ele se importa com você. Muitas vezes se esquecemos disso. Se esquecemos que até hoje ele continua falando. Até hoje ele continua nos tocando. Até hoje ele continua nos guiando os seus caminhos. E antes de eu ministrar essa passagem, antes de eu compartilhar nessa noite essa passagem de João 10, uma coisa que Deus estava falando comigo muito forte alguns meses atrás, a respeito de um dos líderes da nossa igreja. E para mim, ele é o maior exemplo para mim. Eu tenho ele como exemplo para mim. E foi por causa da vida dele
eu pude ter desejo, anseio e vontade e fome pela palavra de Deus. E por ser também um servo do Senhor. Porque nós precisamos também de um líder, de um guia, para nos mostrar o caminho. Como andar, como se vir, como caminhar. Eu tive um sonho bem rápido com essa pessoa, com esse líder. E para mim, ele é mais do que uma autoridade a respeito na palavra, mas ele também é um homem que ele tem realmente o coração de Deus. Eu falo isso para vocês muito forte. Ele tem um coração mesmo de Deus. Ele se importa com as pessoas. Eu pude ter o privilégio de acompanhar toda a sua passagem, até a sua formação, desde que ele era missionário até se tornar pastor. E eu falo para vocês, queridos, quando vocês sempre puderem, quando vocês estiverem orando nas suas casas, pela liderança, pelos pastores, pelos missionários, orem pelo pastor, ore por ele. Porque quando eu tive esse sonho, Deus estava falando isso comigo. Ore pelo seu pastor. Ore pelo seu pastor. E eu falo uma coisa para você, que nesse sonho mostrava ele sendo atacado de diversos lados, de diversas formas, de diversas maneiras. Mas aí cabe a nós, que nós também somos também ensinados, somos também discipulados também. A gente não pode se esquecer também que ele precisa da nossa oração, ele precisa da nossa intercessão. Os líderes precisam da nossa intercessão. Muitas vezes desmerecemos, fazemos pouco caso. Mas não faça pouco caso do seu líder, não faça pouco caso do seu pastor, da sua pastora. Eu falo para vocês que eles ralam o joelho em oração. Eles passam tempo se dedicando à palavra, para poder compartilhar o melhor da revelação do Senhor para você, para o seu coração. Por que eu estou falando isso? Porque até os pastores que Deus levanta, pastores homens de Deus, também carecem da oração da igreja. E você não precisa ser o maior orador. Quando nós nos voluntariamos, Deus ele opera, Deus ele se revela, ele se manifesta, ele cuida. Da mesma forma que o pastor, o líder, ele zela por você, você deve zelar também por aquilo que Deus coloca nas suas mãos para fazer. Eu falo para você que isso aqui para mim é o maior desafio. É o maior desafio, mas eu recebo de coração aberto. E eu não faço porque me mandaram fazer. Eu quero deixar bem claro isso aqui nessa noite. Eu não estou fazendo isso porque o Jonathan mandou pregar. Mas eu sei que Deus usou a vida dele para falar. Você vai ministrar tal dia, eu vou ministrar. Mas eu sei que é Deus que mandou. É Deus que ministrou. Se aquilo que Deus fala através de alguém, se muitas vezes nós tomamos como se fosse algo do homem, pode ter certeza que vamos ser frustrados. Mas quando Deus te dá oportunidades e Deus usar um líder, recebe. E deixa Deus te usar. Mas voltando ao que eu estava falando, o pastor é esse, que se dedica, que cuida, que se empenha para poder ver a igreja crescendo, sendo edificada, sendo um corpo vivo. Porque nós somos o corpo vivo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos a noiva do Senhor. E nós também somos as suas ovelhas. E ele se importa, ele se preocupa. E ele começa falando no versículo 1 a respeito do ladrão. Aquele que sobe pelo muro, aquele que tenta pular o muro do aprisco, esse não é o pastor. Esse não é o verdadeiro pastor. Esse é o ladrão. Porque naquela época, nos tempos de Israel, existia muitos casos de pastores que cuidavam de rebanhos. Eles muitas vezes contratavam homens. Na minha versão aqui está falando mercenários. E muitas vezes as pessoas pensam, mercenário deve ser aquele que mata. Não. Mercenário muitas vezes era aquele que é assalariado. Era contratado para estar ajudando o pastor. Segundo as pesquisas que eu andei pesquisando, fala a respeito disso.
que naquela época só o pastor não dava conta de cuidar daquele rebanho de ovelhas. Eram muitas ovelhas. E hoje também não é diferente. Hoje aqui no Brasil, fora do Brasil, em outros países, existe muito isso. De fazendas, de apriscos, onde tem o maior rebanho de ovelhas, e muitas vezes aparecem pessoas que nós chamamos de ladrões, salteadores, que tentam invadir os terrenos e roubar as ovelhas. Portanto, aí vem a importância do porteiro, que fica na entrada da porta, olhando, vigiando. E também o pastor, que cuida das ovelhas. E nós entendemos que o pastor, ele conhece cada uma das ovelhas, assim como o Senhor Jesus Cristo conhece cada um de vocês. Ele sabe o que você pensa, ele sabe o que você sente, ele sabe o que nesse momento está se passando na tua mente. Ele conhece cada um de nós. Não existe nada que escape do seu conhecimento. Tudo ele sabe, todas as coisas ele sabe. Ele sabe qual ovelha está ferida. Ele sabe qual ovelha está precisando de mais cuidado. Então, a função do pastor é essa. É zelar por suas ovelhas. É cuidar de suas ovelhas. Independente que ela esteja bem ou que ela esteja ferida. Mas ele vai e cuida das suas feridas. E se perder uma ovelha dessa, ele parte em busca dessa ovelha que se perdeu. Esse é o verdadeiro pastor. É o que zela e o que se preocupa com o seu rebanho. E existem muitos casos hoje de homens que se dizem homens de Deus, mas não são homens de Deus, porque destroem o seu rebanho com as próprias mãos, com as suas próprias palavras, ou da forma que ele acha que está liderando, ou que está ensinando ou ministrando. Mas não cabe a nós tomar esses exemplos. Cabe a nós tomar o exemplo daquele servo, daquela serva que se dedica, que é um verdadeiro pastor, é uma verdadeira pastora, que se importa com o seu rebanho, que se importa com o seu povo, com a sua igreja. E também, as ovelhas, quando ouvem a voz do bom pastor, do verdadeiro pastor, elas reconhecem que aquele realmente é o verdadeiro pastor. Agora o estranho, você pode ter certeza, que quando o estranho chama pelas ovelhas, elas não reconhecem. Porque elas não reconhecem a voz do estranho. Elas somente reconhecem a voz do verdadeiro pastor. Olha só, igreja. O bom pastor, que nem eu estava dizendo, ele entrega a sua vida em prol da sua ovelha. E o interessante que esse perfil maravilhoso do verdadeiro pastor, ele caminhando à frente, ele vai apacentando de modo carinhoso a forma do seu cuidado. Ele tem uma boa relação com o seu rebanho, com as suas ovelhas. Ele conversa, ele desenvolve um relacionamento, um diálogo com cada uma das suas ovelhas. E ele fala a linguagem que elas entendem, elas compreendem. Assim é o verdadeiro pastor. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Até hoje, ele continua falando com você, comigo. Muitas vezes, se não conseguimos entender, se muitas vezes não conseguimos compreender, é porque não conhecemos o verdadeiro pastor. Porque a partir do momento que eu me deixo ser cuidado por ele, a partir do momento quando ele me chama pelo meu nome e eu correspondo, pode ter certeza que eu vou compreender, eu vou entender que aquele é o Senhor Jesus Cristo. Aquele é o verdadeiro pastor que está me chamando. Muitas pessoas estão sendo guiadas por estranhos, pelos ladrões, pelos salteadores, que podemos usar como figura o diabo, o mundo. E nesta passagem, Jesus Cristo, ele também se apresenta mais uma vez, que nem eu estava falando a respeito da porta. No versículo 7 ele diz assim: tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade eu vos digo,
que eu sou a porta das ovelhas. Quando se fala a respeito de porta, nós pensamos, é uma entrada, né? Só que no sentido espiritual aqui, que Jesus está fazendo essa referência, ele está dizendo que ele é a porta de passagem, a porta principal. Por quê? Ele é a porta principal, a porta de passagem. Porque é por essa entrada que as ovelhas entram e saem. E elas podem ter certeza, elas podem ter a plena certeza, que se elas saírem por essa porta, elas sabem que vai ter o porteiro que vai estar à entrada esperando por elas. E o pastor que vai estar guiando elas. E ela sabe que a porta vai estar sempre aberta. E o que eu entendo para mim, e que eu quero compartilhar para vocês nessa noite é: a igreja é como um aprisco. A igreja, essa igreja, não esse templo, vocês, nós somos como se fosse um rebanho. E o pastor está aqui. Ele está aqui, o Senhor Jesus Cristo. E cada um de nós aqui, Ele conhece. E Ele chama pelo nome. Amém? O interessante, queridos, que eu quero deixar só para a nossa meditação, é que tem duas funções interessantes aqui. A primeira, que é a de estar aberta, a função dessa porta. E Jesus Cristo, Ele é essa porta aberta para a saída das ovelhas, em busca de alimento e água. E também, para a entrada também, para o repouso das ovelhas, o descanso noturno. E alguns exemplos. No dia a dia, as ovelhas contam como certo que essa porta aqui, estará sempre aberta. Estará sempre à disposição de ovelhas feridas, de ovelhas que estão cambaleando, de ovelhas que não estão sabendo por onde percorrer o seu caminho. Está precisando de alguém que guie. E você também pode ser também levantado como um pastor de ovelhas, como um guia, aquele que vai guiar, aquele que vai mostrar o caminho. Essa semana, nós tivemos uma oportunidade, estávamos num devocional na igreja, e entrou uma irmã, conhecida da gente. Essa irmã estava muito triste, muito preocupada, estava passando por algumas dificuldades, e ela entrou no momento certo, no momento que estávamos orando, no momento que estávamos meditando na palavra. Então, sabe, uma coisa que Deus começou a falar comigo, você está vendo? Você está entendendo agora? Você está entendendo agora? A igreja, ele é o aprisco. E a igreja é onde está o pastor. E a palavra que é ministrada é como remédio para curar aquele que está ferido, para trazer restauração àquilo que muitas vezes julgamos que não existe cura, não existe mais salvação nem solução. Eu espero que vocês vejam dessa forma. Eu quero trazer isso, a meditação, para vocês nessa noite. Às vezes nós olhamos de forma, dessa forma, né? Que a igreja é um momento que nós nos reunimos para adorar, para louvar, mas também não entendemos também que aqui é um hospital. Aqui é um porto seguro, onde pessoas também vão entrar por essa porta, feridas, amarguradas, cheias de problemas, cheias de dificuldades, precisando de alguém que fale algo, ou que diga algo, não uma crítica, não um questionamento, mas que mostre para ela o caminho certo, que ela precisa andar, que ela precisa seguir. E o interessante, igreja, também, para completar, a igreja, no tratar, no cuidado, e nesse mundo que nós estamos vivendo, em que a falta de compreensão, a falta de diálogo estão cada vez mais escassas, ou seja, está se acabando. E o ser humano, a cada dia, ele está carente, faminto por um gesto, uma demonstração de amor, necessitando a necessidade de respostas para os seus problemas. E muitas vezes essas pessoas procuram respostas para os seus problemas, para as suas dificuldades, mas no lugar errado. Eles percorrem pelo vale da sombra da morte, mas não percorrem
pelo caminho que chega ao aprisco, onde o pastor está à espera. As pessoas percorrem por caminhos que levam à morte, à perdição, mas não um caminho que leva à vida. O caminho é estreito, mas ele leva à vida. E o caminho é Jesus Cristo. Ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. As pessoas procuram pegar outros percursos, outros caminhos, mas acabam se frustrando na caminhada. E um bom exemplo para nós, Igreja do Senhor, noiva do Senhor, é estar sempre aberto. Sempre aberto. Não somente aqui na igreja, não somente aqui na frente dos seus líderes, e não somente também aqui porque eu estou aqui pregando, mas é na rua, em qualquer lugar. Se alguém de repente pedir sua ajuda, auxilia. Não tenha vergonha, fale algo, diga algo, que algo que você pode dizer que Deus fez na tua vida pode transformar aquela vida. Nós podemos ser também esses pastores que vai guiar, esses pastores também que vai mostrar que o caminho é Cristo. E outra função também da porta é a de proteger, proteção, garantindo às ovelhas noites tranquilas de repouso e descanso, livrando elas dos ataques terríveis do inimigo, dos cães selvagens, dos lobos e dos homens maus intencionados, homens cheios de maldade no coração. E Jesus, mais uma vez, ele usa essa figura de maneira acolhedora, protetora. Assim como você que tem a sua casa, com portas, e ela acolhe e protege todos que estão na sua casa. Te protege da ação devastadora de homens maus, homens mal intencionados, dos animais selvagens, e igualmente o curral das ovelhas. Está garantida essa proteção, o abrigo da porta principal. E Jesus, ele se apresenta dessa forma, como protetor, como aquele que guia, como aquele que sustenta, como aquele que provê as nossas necessidades. Amém? Eu quero que você se levante neste momento. Fecha os teus olhos. Não olha para mim, por favor. Peço para você fechar os teus olhos, por favor. Eu não vou ficar pregando enquanto você fica em pé. Eu só peço para você fechar os olhos. Saiba de uma coisa, igreja. Uma coisa que Deus falou muito forte comigo quando eu tive aquele sonho. Eu não vivo de sonho, mas eu sei que Deus, ele pode falar através de sonho, através da sua palavra. Ele pode confirmar a sua palavra, que ele confirmou no devocional. Mais uma vez, sobre a proteção, sobre aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Então, mais uma vez, Deus confirmou que essa palavra ia ser ministrada nessa noite. Para confirmar que Ele é o protetor, que Ele é o vigia. Ele te guarda, Ele te protege. Ele te conhece. Ele sabe de todas as coisas. Nada passa despercebido do seu conhecimento. Tudo Ele sabe. Eu quero somente que você saia daqui nessa noite meditando nisso, refletindo nisso, que Jesus Cristo, Ele é o bom pastor, Ele que te guia, Ele que provê todas as suas necessidades, Ele que cuida de você, Ele cuida do seu casamento, Ele cuida da sua família, Ele cuida do seu lar. Independente do que passemos, independente das dificuldades que enfrentamos, dos nossos problemas pessoais, daquelas lutas interiores que nós muitas vezes travamos dentro de nós, sabemos que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Você não está sozinho no caminho. Ele é a porta, Ele é o bom pastor. Ele te guia até a entrada da porta. Ele vai te conduzir ao rebanho. Amado Deus, em nome de Jesus, eu quero, Deus, em primeiro lugar, Pai, te glorificar, Pai, te agradecer por cada vida que está aqui, Pai. Independente, Pai, das lutas que enfrentamos, Pai, das batalhas que travamos, Pai, sabemos que não precisamos travar, Pai, lutar as nossas batalhas sozinhos, Pai. Sabemos que o Senhor, Pai,
é o nosso protetor, Pai. Sabemos que o Senhor é que nos garante a segurança, Pai, a proteção, Senhor. E sabemos que muitas vezes o Senhor permite lutas, dificuldades, situações difíceis, Pai, para que através dessas experiências nos aproximemos do Senhor, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que a cada dia a tua noiva, Pai, a tua igreja, venha sentir, Deus, o teu guiar, venha sentir, Pai, a tua direção, Pai. Venha entender, Pai, que tu és o pastor, Pai, que guia, que direciona, que mostra o caminho, Pai. Não precisamos percorrer por outros caminhos, caminhos alternativos que o mundo oferece, mas tu és o caminho, tu és a vida, tu és a esperança, Pai. E a esperança que é o Senhor, Pai, que nos mantém vivos, que nos mantém a cada dia, Deus, com a cabeça erguida, Pai. Nós servimos a Ti, Jesus, que é vivo, que é poderoso, que é real, que é presente, que está presente neste lugar. E eu creio, Pai, que o Senhor está aqui agora neste lugar, Pai. Eu creio que o Senhor está também, Pai, naquela casa, Pai, naquele lar, naquela família, Pai, naquele casamento, Pai. Eu creio que o Senhor está ali, Jesus. Eu creio que o Senhor está visitando aquelas vidas. Eu creio que o Senhor está curando, Pai, onde tem ferida, Pai, onde tem ovelhas feridas, caídas, Pai, que não conseguem mais caminhar, Pai, que precisam de guias, Pai, que precisam de pessoas que apontem o caminho, Pai. Eu creio, Pai, que neste momento o Senhor está visitando essas famílias. Eu creio que neste momento o Senhor está visitando essas vidas, Pai. Pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão frustradas, Pai. Pessoas que não querem mais estar na Tua casa, Pai. Eu creio, Senhor. Eu creio, Pai, que o Senhor está trazendo a memória, Pai. Eu creio que o Senhor está trazendo a memória de cada uma daquelas vidas, Pai. O que traz esperança, Pai. Aquele momento que elas estavam na Tua casa, aquele momento que elas estavam na Tua presença, Pai. Aquele momento que elas sentiam a comunhão com os irmãos. Aquele momento que elas sentiam, ó Pai, o amor, Pai, no ar, Pai. Eu creio, Pai. Eu creio, Jesus. A Tua igreja eu sei que crê, Pai. Da mesma forma, Pai, eu te peço que visita, Pai. Te peço que cura, Pai. Te peço que restaura, Senhor. Em nome de Jesus, Deus. Oh, Deus, que cada um saia daqui, Pai, renovado por Sua palavra, Pai. Por Sua palavra, porque a Sua palavra é vida, Pai. A Sua palavra é vida para cada um de nós, Pai. E eu quero Te glorificar, Pai, por essa oportunidade, Pai. Não por essa obrigação, não, Pai. Não por essa obrigação, por essa oportunidade, Deus. Eu Te glorifico por essa oportunidade, Pai. Eu Te agradeço por essa oportunidade, Pai. Por esse momento que tive aqui com a Tua igreja, Pai. Eu Te glorifico por cada vida que está aqui presente, Pai. E até por aqueles que não puderem estar, Pai. Tu sabes, Tu conheces cada necessidade de cada um, Pai. E eu Te peço, Pai, que visita os Teus filhos, Pai, que não puderem estar, Pai. Renove, Papai. Oh, Deus, toca, Papai, que eles sintam o toque do Senhor, Papai, que eles sintam o abraço do Senhor, Papai, que eles se sintam visitados pelo Teu Espírito Santo, Papai. Oh, Deus, renova as forças, Papai, renova a esperança, Papai, renova a fé, Papai. Oh, Deus, essa situação, essa pandemia, Pai, não é nada, Pai, diante do Senhor, Pai, diante do Teu poder, Jesus. Eu creio, Pai, que elas estão sendo tocadas neste momento, Pai, que elas sejam abraçadas pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, Pai. Eu Te glorifico por cada membro desta igreja, Pai. Eu Te glorifico por cada obreiro desta igreja, por cada líder desta igreja, por cada irmão desta igreja, por cada criança desta igreja, Pai. Eu Te glorifico por cada professor desta igreja, Pai. Eu Te glorifico por cada irmão que está à frente, ó Pai, da liderança desta igreja, Pai. Eu Te glorifico, Pai. São pessoas que têm se empenhado, que têm se doado, Pai, que têm estado aqui, Pai, que têm feito a diferença. Eu Te glorifico por cada uma dessas vidas, Papai. Por cada um que tem feito a diferença, Pai, e que quer fazer a diferença hoje, Pai. Eu Te glorifico, Pai. Eu Te agradeço por cada um desses irmãos, Pai. Obrigado, Deus. Amém, Jesus. Possa sentar, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Já estamos finalizando. Quinta-feira, se Deus nos permitir, estaremos aqui para mais um dia de culto, de celebração ao nosso Deus. Então, os irmãos que vieram,
Fala para os demais que voltamos o horário normal às 7 horas, tá bom? Antes, por causa dos decretos, nós estávamos realizando o culto um pouco mais cedo, às 6h30, mas agora já voltamos ao horário normal, às 7 horas. Então, talvez para alguns irmãos vai ficar melhor, porque muitos têm que cuidar dos animais, para ração, toda essa questão, e já termina tarde. E agora, estando no horário normal, fica melhor para eles estarem aqui também junto com a gente para adorar o nosso Deus. Não esse domingo agora, a partir do primeiro domingo do mês de julho, se eu não me engano, dia 4, nós iremos realizar o nosso culto aqui também, aos domingos. Então nós teremos 2 dias de culto oficiais, ou seja, que serão realizados toda semana, a quinta-feira, às 7 horas, e aos domingos também, às 7 horas. Sem ser esse domingo, no outro domingo, no dia 4, nós iremos passar a estar realizando o culto aos domingos também. Tá bom? O que os irmãos acham? Bênção, né, Tonha? Domingão sem fazer nada, vai ficar assistindo Faustão? Saiu até da Globo, né? Mas nós vamos estar celebrando ao Senhor nosso Deus, que é lindo e maravilhoso e é digno de receber o nosso louvor. Domingo é do Senhor. Pela manhã nós temos o nosso culto lá na cidade, nós passamos a realizar o culto de domingo, que era à noite às 7 horas, né? Passamos a realizar pela manhã às 9h30 da manhã, para que nós possamos estar realizando aqui também aos domingos às 7 horas da noite. Então, tanto lá quanto aqui teremos os 2 cultos oficiais. Lá fica de domingo, pela manhã às 9h30, e às terça-feira o culto restaurar às 7h30. E aqui vai ficar domingo às 7 horas e às quinta-feira às 7 horas. Também iremos retornar às nossas células, tá bom? A partir do mês que vem. Quando tivermos os primeiros cultos, nós já teremos na primeira semana, então, o retorno das nossas células aqui também. Amém? Glória a Deus. Vamos nos pôr de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por essa noite. Pai, obrigado por esse instante, Deus. Obrigado por esse momento tão precioso. Somos gratos a Ti, porque Tu és o Deus que nos sustenta. Tu, ó Deus, guarda o nosso coração e fortalece as nossas vidas para vivermos as boas novas do Evangelho que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Conceda-nos a Tua graça ao retornarmos para a nossa casa, guardando-nos e livrando-nos de todo mal. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe e os guarde. Vão com Deus, em nome de Jesus.